Que eu disse, olha, Senhor, eu tenho algo mesmo para te entregar. O Senhor me dá a minha bênção ou larga a minha cruz. Foi a noite que ele me roubou, né? Ele pegou na motinha dele, foi lá na madrugada. Fugiram mesmo. Eu ia para a igreja e ele saía com os amigos. E eu não podia reclamar. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast do Sai da Tua Terra. E hoje nós temos o prazer de receber a Edi Galtério. Olá, tudo Seja bem? muito bem-vinda, Edi, muito bem-vinda. E hoje eu tenho como host Obrigada. aqui Braina Marinho. Vocês são amigas, né? Sim. Então, como a nossa host aqui, já para apertar, conhece bem, conhece mais a Edi, fica esperto aí que vai sair muita coisa boa daqui, tá bom? Então, vamos lá. Edi, eu preparei umas perguntinhas aqui. Bora. A Braina provavelmente tem algumas perguntas piores do que a minha, que ela vai dar uma apertada a mais, ou só a parte mais tranquila. Vamos lá? Bora. Vamos. Primeira coisa que a gente sempre começa aqui no podcast é história. Sim. A gente é focado em história. E eu quero saber de onde você era do Brasil. Tá. E o que fez você vir para Portugal? Olha, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Sou de uma família de agricultores, plantadores de cebola. Nasci na terra da cebola, São José do Norte. É minha terra. E pronto, com 15 anos fui para Santa Catarina, me casei. Foi com a família para Santa Catarina? Não, na verdade, tem uma longa história, Sim. né? Eu morava com os meus pais, tinha 14 anos, e surgiu uma oportunidade de eu ir morar com um casal que os meus pais não conheciam, porém tinha uma família muito conhecida nossa que conhecia esse casal. Que queria uma menina, uma moça para ajudar a cuidar de uma loja que eles tinham, ia fazer os deveres da casa porque a senhora não estava dando conta do recado, né? Da Sim. casa e da loja. E ela tinha também o sonho de ter uma filha mulher e coisa e tal. Aí o meu pai autorizou, com muito custo. Você é filha única? Não, eu não sou filha única, mas sou a do meio. E por eu ser muito parecida com ele e por eu participar muito das atividades com ele, né? Sempre na lida do campo, sempre na lida da cebola, eu era sempre a que estava com ele. Os outros também trabalhavam, mas eu vivia grudada nele. Sim. E ele permitiu que eu fosse. Foi com muito custo, mas ele permitiu. Aí morei lá por um ano, tive com esse casal por um ano. Eram pessoas muito, muito legais mesmo. Lá eu tive um conhecimento de uma vida que eu não tinha, né? Porque a minha vida era muito simples, no campo. E quando eu cheguei lá, era uma outra vida. Eu tinha o meu quarto, eu tinha uniforme para ir para a escola, eu participava de jogo de futebol. Eu tinha uma vida que eu sempre sonhei, né? Uma moça de 14 anos, cheguei lá, a mulher me deu roupa, me deu sapato, tudo que eu queria, ela tinha. E trabalhava, ajudava ela. Só que eu tinha um namorado. Eu já fui pra Que lá. tinha ficado lá no... Tinha ficado, era um namorado recente, mas já era o amor da minha vida. Então eu falei pra eles, olha, eu tenho um namorado e coisa e tal, e eles, tá bem, o moço vem te ver. Só que, na primeira vez que o moço foi me ver, eles ficaram meio com medo, assim, porque viram que a gente se gostava muito. E como eu era uma moça de 14 anos, acredito eu que o medo deles era, eles não conheciam meus pais. Pensaram, e se esse moço rouba ela daqui? Sim. Né? Eles não tinham filho, esse casal? Eles tinham um moço também da minha idade. Sim. Só que não tinha uma menina. E o sonho da mulher era ter uma menina. Ah, sim. Aí, no caso, eu meio que fui adotada, né? Entendi. E pronto, eles me deram muito carinho. Me senti mesmo em casa, até porque eu tenho muita facilidade de me adaptar. E tive um ano lá com eles. Aí depois saí de lá porque fui visitar meus pais. Aí tive com esse meu namorado, mas o meu namorado não se sentiu bem lá. E nunca mais foi me ver. Ele terminou comigo, no caso. Foi só uma vez lá me ver. Aí fui, um ano depois, já tinha passado um ano, se eu não me engano, era. E eu fui ver meus pais no Rio Grande do Sul. Né? Esse casal mora em Santa Catarina, na Laguna, Camacho, o nome.
E eu fui visitar meus pais, porque fazia um ano que eu não via. Só que fui visitar também a avó desse meu namorado, porque ela gostava muito de mim e eu gostei muito dela. E quando eu cheguei lá, ele trabalhava embarcado, ele estava sempre para fora, sempre para o mar. E isso vocês já tinham quantos anos? Eu já tinha 15 anos nessa altura que eu Ah, voltei lá. um ano depois. Foi um ano depois. Sim. Aí peguei e fui lá visitar a senhora. Fui lá visitar a senhora, porque gostei muito da avó dele, coisa e tal. Quando eu chego lá, ele tinha quebrado o pé e estava em casa. Nossa. Eu bati na porta para entrar, quem mandou eu entrar foi ele. Só que eu não escutei que era a voz dele. Porque se eu tivesse escutado, eu jamais teria entrado. Eu teria corrido para trás de volta. Você estava com raiva dele ou não? Eu teria vergonha, porque um ano, já se passavam praticamente um ano que eu não via ele. E eu pensei, tá, o que eu vou dizer? Né? Então, eu ia ficar em pânico e não ia entrar. 15 anos também. 15 aninhos. E a minha vida estava completamente diferente, porque foi nesse lugar que eu conheci Jesus. Eu me converti. Jesus me tirou de Rio Grande do Sul, me levou para Santa Catarina, e esse casal era crente da Filadélfia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse ministério. Já ouvi falar. É aquele ministério que senta a mulher de um lado Já ouvi falar. e homem do outro. E eu me converti lá, Santa Catarina. Interessante. Aí, quando eu voltei, eu já usava saia, eu não usava mais as minhas roupas que eu usava, eu não usava brincos, eu não usava mais joias, nada. Não podia me pintar, né? Me depilar ainda podia, porque isso a Filadélfia ainda não proibia, era limpinho. Mas eu era diferente. Então, eu fiquei... Se eu tivesse ouvido a voz dele, eu não teria entrado, porque eu ia pensar, o que ele vai pensar de mim? Ele me conheceu de uma maneira, e eu tô totalmente diferente. Mas Deus não permitiu que eu ouvisse a voz dele. Aí eu peguei, bati, e ele disse, entra. E eu escutei outra pessoa, escutei como se fosse uma voz feminina, e entrei na porta. Quando eu entrei, ele estava deitado no sofá com o pezinho para cima. E eu olhei e disse, oh, meu Deus do céu. Um choque, ele não tomou um choque, não? Tomei um choque. E ele? Não, ele deve ter... Ele também. Aí eu olhei pra ele e disse, ai, posso dar 3 beijinhos ou a namorada tá por aí? Joga assim. Aí ele pegou e disse, não tem namorada. Ou, se eu não me engano, ele disse, a minha namorada acabou de entrar. É uma coisa assim, sei que ele falou algo bem... Aí eu entrei, dei os beijinhos nele e tal. E aí a gente conversou. Ele disse que queria conversar comigo. E a gente conversou e ele disse, vamos fugir. Aí eu, como assim vamos fugir? Eu vim ver minha mãe, eu moro com outras pessoas. Como é que eu vou fugir? Eu vou fugir de lá e vou fugir daqui? Vamos cumprir esse negócio que o pessoal lá de Santa Catarina achava que ia fazer, ia fugir com você? Foi quase isso, né? Eu disse, nossa, é bem isso. Eles achavam que eles iam... Fugir. Que eu ia fugir com ele, realmente fugir. Aí eu disse, mas primeiro eu orei, porque eu sabia que eu ia fazer algo errado, e eu estava na presença de Deus, né, e estava mesmo, eu fui batizada com o Espírito Santo, né, recebi o dom de línguas nesse período todo que eu tive sem ele, de minha conversão, sabe? Só que eu creio que Deus teve um propósito. Deus me arrancou de lá. Deus sempre faz dessa maneira, já percebeu? Ele tira a gente do lugar, né, que a gente mora e nos leva para nos transformar, né? E foi isso que ele me fez, ele me tirou de lá para me transformar, para mim conhecer realmente ele, né? E quando eu voltei para a vida do Wagner, eu voltei já transformada. E penso eu que Deus cria isso, porque ele precisava de uma transformação também. Muito, muito mesmo forte. Até porque a família dele vinha de outras religiões. Então, tinha algo ali que precisava ser quebrado. Então, nessa altura que ele me convidou para fugir, a gente até passeou, ele mesmo com a perna quebrada, pegamos uma moto, saímos pro interior. 15 anos, não tem jeito. Caímos de moto. Eita. Ele com o pé machucado. Mas foi muito bom. E aí eu orei. Naquela noite que ele me pediu pra gente fugir, eu orei. Eu disse, Senhor, e agora? O Senhor sabe que eu gosto muito dele, que eu amo esse homem.
Tanto é que eu orei por ele nesse tempo todo que eu não falei com ele. Eu levava foto para orar na igreja e o pastor repreendeu espírito de morte sobre a vida dele. Depois eu soube que ele teve uma rondana do barco, bateu na boca dele, ele podia ter morrido. As pessoas não costumam sobreviver quando bate essa rondana. E Deus guardou a vida dele. Então, eu soube assim que ele teve vários, foi três tipos de acidentes no barco, bem perigoso. Olha só a importância de ter alguém orando por você. Esse dia eu tava pensando nisso. Tem família que não conhece a Deus e não tem ninguém orando. Imagina, a gente vive o mundo, a gente pensa que é real, mas é espiritual e não tem ninguém orando por você. E por mais que eu não estava com ele, eu estava sempre orando por ele. E esse dia o pastor me disse, esse moço, ele estava recebendo um livramento. Esse moço ia morrer. E depois eu liguei para minha irmã e descobri que ele tinha ido mesmo para a cidade, que ele bateu aqui na boca dele, ele tem ainda a marca. E não arrancou os dentes dele, porque os dentes dele, o médico olhou mesmo para ele e disse assim, olha, tu agradece a Deus porque tu é negro, porque senão tu não tinha os dentes da frente. Caraca. Porque geralmente a pessoa negra tem a dentição mais forte, Mais né? forte. E foi isso que o médico falou para ele. Aí eu orei nessa noite, que ele me convidou para fugir. Senhor, fala comigo. Vou fazer algo errado. E Deus disse ao meu coração, tu vais pagar um preço pela vida dele? Tu sabe que ele não é crente. Sabe que ele ainda não me conhece. Você vai pagar um preço muito alto pela vida dele. E eu pensei, não, mas eu amo, Senhor, eu vou aguentar. O que for que vier, eu vou aguentar. 15 anos a gente é mais. 15 anos. Deus disse para mim que eu ia pagar um preço pela vida dele. E aceitei. Eu disse, Senhor, tá bem, vou aceitar. E aí fugi. Naquela noite, marcamos. Mas vem cá, teus pais lá no Rio Grande do Sul nem sabiam que tu tava no Rio Grande do Sul? Sabia, eu cheguei a ter com eles, eu cheguei a conversar com eles, Isso eu fugi na noite que eu ia voltar. A Santa Catarina foi a noite que ele me roubou. Sim. Foi a noite que ele me roubou, né? Ele pegou na motinha dele, foi lá na madrugada. Fugiram mesmo. Fugimos. Caraca. 15 anos eu tinha. Ele já tinha 20. Ele já com 20, a gente... Não, 21. A gente são 6 anos de diferença. E pronto, aí ele escreveu uma carta para meus pais, disse a eles com quem eu ia estar e que estava indo embora e que ia viver a minha vida com ele. E diz a minha mãe que meu pai não reagiu muito bem, mas depois aceitou, né? Ficou preocupado, né? Como todo pai. E então a gente foi embora para Santa Catarina. Vocês foram para Santa Catarina. Aí eu morava antes com aquele casal Sim. no Camacho, ali perto na zona de Laguna. Aí depois a minha sogra já morava em Santa Catarina, no Itajaí, e ele pegou e me levou para lá. Aí eu passei a morar com ele em Itajaí. Sim. Sim. E o casal lá ficou sabendo? O casal não queria me ver nem pintada de ouro. Eu tinha minhas coisas para buscar lá. Eu tinha desenhos meus que eu adorava desenhar, eu tinha desenhos mesmo, eu copiava quadros e tinha poemas, eu tinha um caderninho de poemas. Eu levei 2 anos para passar lá de volta, eles jogaram minhas coisas fora. Não tinha mais nada. Caraca. Tinha umas anotações até que hoje eu penso que tenho saudade das minhas anotações, eram anotações bem legais. Mas perdi. Aí eles guardaram algumas coisas, cobertores, roupas, essas coisas eles guardaram. Aí 2 anos depois eu consegui ir lá, olhar para eles e explicar, eles estavam mais calmos e estavam aceitando, né? Mas eles ficaram muito bravos. Mas vem cá, aí é Wagner, né? Aí Wagner, vocês estão juntos até hoje? Estamos. Então... 23 anos. 23 anos de 23 anos. Casados. Só que assim, veio a luta que o Senhor disse pela vida dele, né? Porque eu era crente e ele não. Então, o que aconteceu? Eu ia para a igreja e ele saía com os amigos. E eu não podia reclamar. Por quê? Porque o Espírito Santo me falou, você vai ter que pagar. Então, o que eu fazia? Quando
Ele saía, eu orava. Eu me ajoelhava e orava. Muitas vezes, umas 2 vezes, ele chegou em casa, dormia na beira da cama, ajoelhada, até ele voltar. Aí foi, que um dia, eu acho que foi 6 anos de luta. 6 anos de luta Aí se orando pela converteu. vida dele. E aí teve um dia que eu disse pro Senhor, eu não aguento mais. Aí ele tinha prometido para mim que não ia voltar para São José do Norte e acabou me levando para lá de volta. E foi ali que começou toda a luta, de 5 anos. Teve uma luta muito grande mesmo. E eram pessoas que depois eu comecei a trabalhar com um advogado e ele botava pilha para mim largar e muitas pessoas botavam, mas só que o Espírito Santo falava no meu coração. Você disse que ia pagar o preço. Então você sabe o que está fazendo. E eu nunca larguei de orar, mas teve um dia, num culto, aqueles cultos de vigília que eles fazem, a Sim. quadrangular, eu estava a frequentar a quadrangular lá já. E porque não tinha Filadélfia, só tinha em Santa Catarina, nunca ouvi falar da Filadélfia no Rio Grande do Sul. E daí eu frequentando a quadrangular, tinha um culto e um pastor de fora que ia fazer uma vigília. E nesse culto o pastor disse assim, você tem algo, tá na mão do Senhor, e que você está orando, mas tem uma hora que você tem que dizer para o Senhor que não aguenta mais. Você também não precisa carregar uma vida inteira, né? Eu só sei que aquele dia o pastor falou uma palavra que eu disse, olha, Senhor, eu tenho algo mesmo para te entregar. O Senhor me dá a minha bênção, eu largo a minha cruz. Falei assim, olha, não sei, assim, aquele dia eu fui muito ousada, né? Porque eu já não aguentava, eu disse, eu não aguento mais. O Senhor, eu acho que eu já paguei preço suficiente. E aquele dia Deus falou no meu coração, aguenta só mais um pouquinho, que já tá chegando. Caraca. Aí eu peguei, naquele mesmo ano tudo se resolveu, aconteceu outras coisas fortes, e eu liguei para minha sogra e disse para minha sogra, eu tô indo embora para Itajaí, eu não quero mais ficar aqui, se o Wagner quiser vir comigo, ele vem. Aí ela disse, eu vou falar com ele, pode deixar, eu digo, pronto, posso ir para sua casa? Aí ela disse, sim, pode vir. Aí ele chegou do barco, né, que ele ficava sempre 20 dias fora, 2 dias, 3 dias em casa. Essa vida dele de embarcado era assim. E aí eu peguei e falei com a minha sogra, não, vamos, pode vir, faz as tuas malas e vem. Daí eu peguei e fui. Aí ela até me mandou dinheiro, não foi nem ele, foi ela. E eu fui embora. Aí ele foi para lá, até naquela altura ele foi para lá descarregar o barco lá. E aí eu conversei com ele, eu disse, olha, ou a gente mora aqui, ou vamos decidir, porque pronto, a gente não era casado ainda no papel, né? Sim. A gente já estava 6 anos junto, mas não era casado ainda. E daí ela disse que sim, tudo, ele também aceitou ficar lá, ficamos por lá. Só que ainda as coisas ainda não estavam ali, eu não via o resultado. Eu pedia mesmo para Deus. Eu botava o joelho no chão e dizia, Senhor, eu não aceito mais, eu quero a bênção. Eu quero a bênção, eu quero meu marido convertido. Começou a apertar. Começou a apertar. apertar. Deus, e aí, Deus? Eu disse, então, Senhor, Esse o Senhor deserto falou aqui, que eu ó. ia pagar o preço, eu paguei o preço de 6 anos. Eu quero a minha bênção. Aí o Senhor foi indo. Aí um dia, a minha sogra gostava muito do Marcos Feliciano. Sim. Foi uma pregação do Marcos Feliciano que pegou ele. De jeito. Ela tinha aqueles cassete, né? Que era aí daquela fita cassete. E ela colocou um cassete para rodar e disse para ele, olha, assiste essa pregação, porque essa pregação é muito boa. Faz a precisar. Aí ele pegou e disse que aquele dia ele decidiu assistir. E ele disse que foi ali que o Espírito Santo tocou a vida dele. E foi mesmo assim, Deus foi muito rápido. Porque ele, sabe assim, não ficou naquele converte, não converte. Ele converteu. Ele converteu, ele começou a ir para a igreja, ele recebeu o dom de línguas, ele recebeu o Espírito Santo. E foi assim, foi uma semana. E nunca mais voltou à velha vida. Jesus, glória a Deus. Nunca mais. E como é que tá? E como é que surgiu Portugal? Foi assim. Aí a gente estava lá, passamos a morar em Itajaí, Navegantes, e eu apertei com ele para ele sair do mar,
porque muitos anos de barco, Ainda né? tem isso. Apertei com ele para ele sair do mar. Disse para ele, olha, vai arranjar uma profissão. Eu, na altura, eu era funcionária pública. Eu trabalhei muito em loja e depois acabei fazendo concurso, passei e era funcionária pública da educação. E eu comecei a apertar com ele. Eu disse, olha, vai estudar, vai fazer outra coisa, isso não é vida. E estava abrindo, na altura, foi em 2000... Agora eu não lembro qual foi, porque o meu filho nasceu em 2008. Foi por volta de 2010, por aí. 2011, por aí. Estava abrindo uma empresa muito grande de offshore ali em Itajaí, que era a Oceana. Ela fabricava navios, rebocadores, para ser precisa. Sim. E estavam a recrutar soldadores, e estavam a formar soldadores. Eles pagavam um ordenado para as pessoas ir para a escolinha e depois sair dali. Já tá português, hein? Ela fala. É um pouquinho. Pagaram ordenado. Eu falei, ué, será que Santa Catarina... Mas vamos lá, aí... Então, aí eu apertei com ele e disse para ele, olha, vai fazer isso. Eu falei para ele, vai estudar bem. E ele, mas ficou assim, mas eu nunca fiz nada, só sou pescador. Eu digo, vai estudar bem, vai na fé. Daí ele foi lá, fez a entrevista, a mulher contratou ele foi para essa escolinha e se profissionalizou, né? É um bom soldador. Profissional, um soldador, né, nessa área. Trabalhou 4 anos, só que então veio o nosso amigo, né? Nosso amigo Lula, que tá lá agora ainda. Sim. E deu aquela barraca toda e fechou aquilo tudo e foi pego aquilo tudo naquela lava-jato e fechou tudo. Isso em 2018, início de 2018, por aí, meados de 2018. Foi. Então, o que aconteceu? Como eu tinha apertado com ele para ele sair do barco, eram 4 anos que ele já tinha saído do barco. Sim. O que tinha para ele voltar? Barco. Fez igual Pedro e João. Pedro e os discípulos, né? Jesus partiu, eles voltaram pro barco. E aí, o que ele disse? Não quero voltar pro barco. Não quero voltar pro barco. Aí, eu tava já a escutar rumores de Portugal. Antes dele sair da empresa, eu já ouvia rumores de Portugal na escola. Sim. Tinha gente vindo, em 2018. E que tinha gente vindo e coisa e tal. Aí, um belo dia na escola, o pai de uma aluninha minha chegou e disse assim, não foi nem o pai, foi a mãe. Chegou e disse assim, olha, a Maria não vem na escola amanhã, porque vai fazer o passaporte. Vai fazer a identidade para fazer o passaporte. Eu disse, mas por que a Maria vai fazer passaporte, né? Eu tinha intimidade com ela e perguntei. E ela assim, não, é porque o meu marido vai para Portugal e ele vai trabalhar lá. E eu disse, o teu marido? Aí eu pensei, o marido dela trabalha na mesma área do meu. E eu disse, pera lá que surgindo alguma coisa aqui. Aí peguei, ele às vezes levava a criança lá, e um dia peguei ele largando a menininha e cheguei e disse pra ele, olha moço, a tua área é na área da solda, né? E ele disse, sim, eu sou montador, sou tubista. Eu disse, a tua esposa falou que vocês vão para Portugal. E vão para a Europa, ela me disse, que ia para a Europa. Aí ele disse, sim, vamos para Portugal. Eu disse, tá, mas vais para Portugal fazer o quê? Não sei da minha conta. E ele disse, tem um chefe meu aí fazendo equipes para levar para lá. E eu, fazendo equipes para levar para lá? E ele, Igual a Carla. Ela faz igual a Carla. Olha lá, abriu, vai. Aí eu peguei e disse assim... Vou arrumar trabalho com meu marido lá. Jesus. Aí eu peguei, não, é porque assim, graças a Deus me deu uma mente assim, extraordinária. Eu pego as coisas assim e, né? Aí tu já falou, meu marido vai com vocês, tá bom? Aí eu peguei eu e disse assim pra ele, olha, meu marido é um muito bom soldador, ele é ótimo, mas ele tá desempregado. E ele olhou pra mim e disse assim, mas a turma já tá fechada. E eu, sério? E ele, se você tivesse me falado 3 dias antes, ainda tinha uma vaga. Eu disse, mas como que eu ia saber se a sua esposa me falou ontem? E ele disse, olha, foi difícil arrumar pessoas boas. Eu disse, pronto, agora já perdeu. Aí, na hora, eu pensei, já foi, quer ver?
No outro dia ele voltou e disse assim, olha, o meu chefe vai fazer uma outra turma daqui uns 2 meses. Eu disse, meu Deus do céu, daqui 2 meses o homem farta no sofá. Eu disse, ai, meu Deus do céu. Tá bem, eu disse pra ele. Aí ele disse, eu vou dar o nome do teu esposo. Aí eu disse, vai mesmo? Ele, vou. E eu, olha, é Wagner de Souza. Cadê? Agora é Pode pôr na contigo. lista, pode pôr na lista, né? Então, aí dei o nome e o moço não me aparece mais na escola, só aparece, ele foi-se embora, né? Apareceu só a mulher e nada, e aqui em Portugal, e o Wagner falando com ele no Facebook, e ele, olha, O tem Wagner que esperar. entrou nessa também. Sim, tem que ter. Aí eu cheguei e disse pro Wagner em casa, não, a melhor foi essa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, olha, Wagner, arrumei um trabalho pra ti. E ele assim, eu disse, de soldador. Show de bola. Mas não é por aqui, não. Ele pegou e disse assim, tá, mas lembra que a gente tinha conversado uma vez sobre Portugal e que talvez a gente pudesse ir, a gente fez as contas e não dava pra gente ir por conta própria? E ele disse, pois a gente até tá orando pra ver se Deus abre uma porta. Eu digo, pois Deus já abriu. Daí ele assim, mas tão rápido assim? Eu digo, pois. Aí ele pegou e disse, mas como? Eu digo, olha, aí contei pra ele a história, ó, o pai da menina, assim, coisa e tal. E ele mandou tu adicionar ele no Facebook, e vocês falam por aí. Aí passou 1 mês. Passou 2 meses. Passou 3 meses. E o Wagner já com o passaporte na mão, que eu já tinha feito tudo pra ele. No caso, ele ia vir sozinho, a princípio. Sim. E nada do cara chamar. Só que Deus tinha dito. Porque assim, quando a gente começou a querer vir para Portugal, antes de aparecer essa oportunidade do moço, a gente orou, a gente disse, Senhor, a gente não tem condição de ir sozinho, porque eu vi muitos vídeos e as pessoas diziam, não vem sem trabalho, não vem sem dinheiro. E eu peguei e disse, a gente tem que se programar. Só que não tinha condição, não tinha dinheiro, ele estava desempregado. Ele estava desempregado, o dinheiro que a gente tinha era um dinheirinho que sobrou, que a empresa pagou quando fechou, e já estava acabando. E eu disse, um milagre, só um milagre. E aí a gente colocou assim na nossa oração, Senhor, se for pra gente ir, o meu marido vai ir com trabalho, com casa paga, e com comida paga, e com passagem paga. E foi assim que Deus fez. Essa turma que ele veio com passagem paga, com casa paga, tudo pago. Nossa. E aí, Braiana? Como é que Deus O que tu acha né? disso? Pago. Que tu teve uma experiência Posicionamento, também. né? Posicionamento. Tudo pago. Posicionamento. A tua experiência que tu teve que tomar um posicionamento desse, como é que foi quando você veio? Assim, Você passou uns... já passamos também por bastante situações, uma situação bem parecida, mas foi por conta do Covid. Nossa, E aí vocês foi na pandemia. eu falei, não, Senhor, se a gente não for, se não for para ser agora, a gente não vai mais. Aí eu falei com o Mike, falei, vamos comprar tudo de novo, porque não dá pra gente viver assim, tinha vendido tudo. Nós também, quando nós nos programamos para vir, fechou todas as fronteiras, já tinha tirado as meninas da escola, já tinha vendido tudo dentro de casa e ficamos. Assim, não, teve uma vez que a gente sentou e chorou os dois. Não, Senhor, você até me assusta, mas o Michael já ia chorar mesmo. Ai, cara, porque nós fomos no encontro de casais, o Michael chorou horror. Eu queria tanto ter ido. Ai, Cara, meu foi Deus, muito nem bom. me fala nesse. Eu esperei tanto por esse encontro de casais, depois não consegui ir. Ai, olha. Foi muito bom. Eu esperei muito por esse encontro, né? Olha, eu tô orando, tava orando também pra começar. Ela ia no dia errado. Eu ia ir no dia errado. Ia. Eu mandei mensagem pra ela, olha, diz lá que eu vou chegar um pouco atrasada, acho que eu vou né? Foi que teu marido tinha chegado tarde naquele dia. Coisa assim. Ou que não ia ir porque ele chegou tarde. Aí eu, não, Aí, amiga, não, na outra semana. Na outra semana. Aí chega na outra semana. Ai, meu filho tava de aniversário no domingo e a gente teve que passear com ele no sábado. Porque no domingo meu marido ia sair. Ele Mas ainda agora continua vai ter. nessa vida, né? Dia Vai ter o 22 curso. o curso Vai ter o curso bem casado. já vai direto. Isso aí pra vocês é mole, porque pelo que já fizeram. Mas vamos, mas aí ele veio antes. Aí ele veio, né? Aí tá, passou-se 3 meses, quase 4.
Aí o moço disse pra ele, olha, tu vais ir tal dia. O moço ficou até dia sem falar com ele, ele tava agoniado, porque foi um silêncio. Silêncio de Deus, silêncio do moço, silêncio de todo lado. Que angústia que é. E eu dizia assim, Wagner, confia no Senhor. Se for para nós ir, Deus tem propósito. Se Deus tem propósito para nós pisar naquela terra, ele vai dar um jeito. Aí ele pegou, tá bem, sossegou. Foi ele sossegar o coração. Olha só. O moço mandou mensagem para ele, olha, vai ali ter para uma reunião, assim, assim. Aí ele foi fazer a reunião. O segredo, então, é esse. Sossega o coração. Quem não sossega o coração ainda não está preparado para receber. É isso mesmo. O sossego do coração mostra preparo para receber. É isso mesmo. É o entregar. Porque a gente coloca na mão de Deus e tira, já percebeu? Ah, A gente tem uma coisa, assim, muito importante para acontecer. Senhor, toma conta. Senhor, tá na tua mão. daqui a pouco Eu sei tira. bem o que é isso. Olha, que eu já tô aí uns meses já. Senhor, toma conta. Senhor, tá na tua mão. E daqui a pouco tira da mão de Deus, bota na mão de Deus. Eu digo, ô Senhor, pelo amor de Deus, faz com que eu entregue completamente. Porque é difícil entregar. E você veio... Aí tá. Aí E ele como veio... como é que ficou depois Tá. dessa situação? Ele veio, ficou 3 meses aqui, sozinho, no caso, trabalhando, já veio com trabalho, já veio tudo certinho. Morava 20 pessoas na mesma casa, mas tá tudo Nossa. certo. A casa era grande, então, Tudo soldador? tudo soldador. Devia ser tudo soldado dentro da casa até... Não, mas ele escolheu a dedo, sabe? A turma, ele escolheu a dedo, então tinham pessoas ali que eram pessoas que tinham higiene, né? Que eram pessoas que cozinhavam. Eram tudo pessoas assim, ele escolheu mesmo a dedo as pessoas para Mas é um trazer. Big Brother, né? Era ele vai ter que vir praticamente. aqui no podcast falar, porque sobreviver... Quanto tempo que ele ficou morando com 20 pessoas? Ele ficou 3 meses. Mas ele já Nossa. estava acostumado, no barco, eram 25. Júnior. Ele era é? cozinheiro. Ele, ele cozinhava para 25 pessoas Então, ele tem num que vir barco. mesmo, Júnior. Ele é cozinheiro. Cozinheiro? Cozinheiro no barco. Pensando o quê? Ah, é? Ele era no barco cozinheiro. E era 25 homens todos os dias. Era pão, era bolo todos os dias. Era... Nossa, Caraca. coitado. Aquela vida dele, Cozinheiro é não bom. aguentava ver as panelas. E qual Aí- foi o ano, Ed? Do que viemos pra Que cá? ele veio? Ele veio no final, foi setembro de 2018, no dia da minha formatura. Ele embarcou no dia da minha formatura. No dia da minha formatura. Ele foi no culto da formatura e depois no dia da formatura ele não estava. Ele estava pegando o avião para cá enquanto eu estava me formando. Foi isso. Estava me formando em pedagogia e ele embarcando para cá. Aí ele veio, estava apreensivo, a passar na imigração. Foi assim, só Jesus também. Porque ele tinha tudo ali, né? Certinho, tinha uma carta de que ele ia trabalhar. Só que antes dele, teve um que já brecaram da turma dele. E ele viu. No que ele viu, ele ficou nervoso. Desespero. E ele começou a tremer muito. Ele disse que tremia muito. E ele disse que na hora que ele deu o passaporte, assim, pro senhor do CEF, ele disse que tocou o telefone do cara e o senhor foi atender e carimbou Carimbou. o passaporte dele. Nem Foi sabe. Tinha alguém aqui? O cara deve ter... Tinha alguém aqui? Foi mesmo isso. E ele disse que ia orando também, né? Ele dizia, Senhor, se for a tua vontade, Senhor, se for a tua vontade. Ele disse que era só em oração, porque só Jesus mesmo. Ainda bem que ele aprendeu a orar antes, né? Ainda bem que ele aprendeu a orar. Aí veio e tudo, aí ele disse, é aquela coisa, ele veio ver se a terra era boa. Viu que a terra era boa. E Disse, quanto tempo durou isso pra ver se a terra era boa? Foi 3 meses. Você então veio 3 meses depois? Depois, 3 meses depois. Foi rápido. Ele fez setembro, eu embarquei dia 5 de dezembro. Foi rápido. Dia 5 de dezembro embarquei. Aí comigo foi tudo também assim, né? Cheguei, tem meus cabelos bem feitos, meu filho, um casaco vermelho. Porque tava difícil, 2018 tava difícil de passar na imigração, não tava fácil não. É? Não tava fácil, eles estavam mandando muita gente embora. Muita gente embora. Porque, não sei o motivo que eles estavam, mas o CEF estava apertando Sim. com a imigração. Aí eu peguei e disse, ô filho, você fica quieto. O meu filho, ele não sabe esconder nada. Ele tinha quantos anos na época? Né? 10 anos. Ih,
Criança. Então, se perguntassem para ele, Já ele era. ia falar logo. Entregar tudo. Me entregar tudo. Eu disse, filho, se perguntar alguma coisa para ti, só diz que estás com soninho. Pergunta para minha mãe. Diz que estás com soninho. Aí ele disse, tá bem, mãe. Tá bem, eu não vou falar nada. Aí cheguei na imigração, aquela tensão, muita gente, muita gente, muita gente. Quando foi a minha vez, ele pegou meu passaporte e a senhora vai ficar quantos dias? Aí eu falei tudo certinho. E ele olhou assim pro guri e disse assim, e você vai passear onde? Ele, eu tô com sono. Minha mãe falou pra falar que eu tô soninho. Minha mãe mandou falar que eu tô com sono. E não ia falar nada não, senão a gente vai acabar num... Eu respondi 3 perguntas que ele perguntou e ele carimbou meu passaporte. Só que depois, quando fui buscar a mala, cadê a minha mala? A minha mala do meu chimarrão sumiu. Onde estava a minha bateira, com a minha cuia, com a minha bomba, com a minha erva do meu chimarrão. Sumiu a minha mala. Só tinha chimarrão na mala. Não, A tinha alfândega aprendeu. tinha mais coisa. Chegou lá, viu a alfândega tomando. Tinha as minhas roupas de verão, as minhas sandálias, meus tênis, estava tudo lá. O que eu tive que fazer? Tive que fazer como se fosse assim, dar parte que não sumiu a minha mala, como é que chama? Sim, fazer um relatório Sim. ali que a minha mala não tinha chego. Sim. Quando eu fui para aquela salinha para ver sobre a mala, ali que foi a imigração. Ele perguntou tudo e mais um pouco. Me sentou ali, sentou o meu filho. Tá vindo fazer o que aqui? Cadê o teu marido? O que tinha dentro da mala? Ele perguntou tudo. Ele perguntou o que tinha dentro da mala. Aí eu tive que falar que tava lá a mateira, o chimarrão e um saco de erva. Eita. E ele, mas que erva é essa? Ei. E eu disse, moço, é uma erva mate, é chimarrão, o senhor pode pesquisar na internet. Aí ele, tá bem, expliquei que era do sul e coisa e tal. E ele perguntou, os vestidos, quando eu falei que era vestido, mas tá inverno, porque era inverno. Eu disse, sim, mas eu trouxe, somos mulher, eu falei, se usa vestido embaixo do casaco. Falei esse pra ele, tive que dar essas explicaçãozinhas bobas, sabe? E ele chegou pro meu filho e disse assim, e o teu pai? Ele olhou pro moço Tô e com disse assim, soninho. tô com sono. Pergunta pra minha mãe. Ele falou isso? Falou. Aí o cara não maldou, não? Eu tô com sono. Pergunta pra minha mãe. Agora só tem essa resposta. É. Alguma coisa... Não, mas é que ele tinha falado lá no outro, então ele não sabia que ele já tinha usado a mesma frase, né? Não foi pra esse já era mesma outro. pessoa. Tá certo. Aí aí foi que eu fiquei, o quê? 1 hora ali. E o meu marido em pânico, porque ele tava pra a minha espera e eu não saía de lá nunca. E eu não conseguia comunicar Tá no ele. chimarrão, né? Quase... Não, sabe o que foi? A minha mala foi mexida em São Paulo. Tiraram todas as minhas pratas. Ela ficou, na verdade, roubaram ela. Roubaram? Tipo, alguém mexeu nela, tirou ela do trilho lá do avião, tiraram as minhas pratas, as minhas coisinhas que eu tinha de joias. E ainda bem que deixaram na minha mateira. Ainda bem que não levaram meu chimarrão, porque era a coisa mais importante que tinha na minha mala. E ela acabou voltando, porque a empresa devolveu, quando eu fiz todo o relatório, ela acabou devolvendo na minha casa lá em Navegantes. Depois de meses. Mas me ressarciu, me mandou o dinheiro todo, porque foi na faixa de 500 euros eles me voltaram. Foi muito dinheiro. Cara. Naquela altura, 2018, 500 euros era quase um ordenado mesmo. Era 600 euros, 620 o ordenado naquela altura. Então, me voltaram um dinheirinho bom. E pronto, eu tive tudo esse como é que é? Esse percalço Esse na hora percalço ali na da hora, imigração, mas chegou essa em Portugal. aflição. Aí chegou em Portugal, Nossa, tudo de bom. aí Agora não cheguei tem lá, mais meu problema. apartamento já alugado, que o meu marido conseguiu. A gente morou até com um casal no começo. No chão, né? Que a gente sabe que é colchão no chão. As pessoas às vezes pensam que vão chegar aqui, porque tem muita gente já contratando os relocates, essas coisas. Sim. E estão vindo com tudo. Mas eu não vim assim, não. Foi colchãozinho no chão, foi perrengue. Eu acho que nem existe esse tal de relocation. Porque Não, eu tô vendo de um não. ano Tu pra não cá, de pagou 1 2 anos. relocation? Não.
Não pagamos relocation também, não. Não caí nessa, não, nem cara. cairia. Não, gente, eles pedem mais de um ordenado mínimo. Não, eles Só pedem em casa. muito, muito. Né? E tava aumentando aí. A última vez que eu soube, tava aumentando o que eles estavam pedindo. Aí fui morar no Alentejo. É o sul de Portugal. Morei lá por 4 anos e Sim. meio. E seu marido Beja. trabalhava por lá? Sim, Espanha. ele trabalhava Ou numa não? empresa ali pertinho de casa, era na solda também, que depois que ele chegou aqui, ele só ficou nisso. Depois passou a trabalhar nas minas da Somincor, que fica também ali no Alentejo, no Castro Verde. É uma mineradora muito grande que tem. É a única mineradora eu acho, não sei se eu não estou falando errado, mas eu penso que são 5 que eu fiz o DDS lá. São 5. É uma na Europa, é essa. Depois no Brasil tem 2, ali na zona do Nordeste, e depois as outras ficam nos Estados Unidos. Só sei que são 5 delas só. E na Europa é essa dali do Castro Verde. Ela minera ali 5 tipos de metais. Uma grande mineradora. Ele trabalhou 3 anos ali, de solda também. E Sim. acabamos ficando naquela zona. Só que o que acontece? As mineradoras, elas trabalham muito com paragens. Paragens é fazendo algum tipo de obra, né? Fazendo tanques para lavagem do minério, essas coisas. E o que aconteceu? Aconteceu que acabou o trabalho para lá, né? Acabou o trabalho para lá e ele começou a partir para a Espanha. Depois veio a pandemia. Ai, a pandemia. E na pandemia, como é que vocês se viraram? A pandemia, a gente morava numa aldeia lá, né? Depois saímos do apartamento, fomos morar numa aldeia. E pagávamos 350 só de aluguel, era um aluguelzinho ali bom. Eu estava trabalhando num lar na altura e pronto. Depois acabou o meu contrato bem na altura da pandemia. E ele estava, na altura da pandemia, ele estava em Madrid. Aí ele continuou a trabalhar por um bom tempo, que não estava em Madrid, não, ele estava nas minas. Ele foi, ali, acabou ali o trabalho das minas ali, bem no meio da pandemia. Mas ele não parou de trabalhar, ele ficou um mês só na pandemia sem trabalhar. Porque, como eles usavam muita máscara e, tipo, não tinha muito contatos, foi permitido, né? Ele ficou um mês só parado. Mas foi muito mal. A gente ali no Alentejo, não sei como é que foi aqui, né, na Zona Norte, mas no Alentejo, a gente não entrava em restaurante, a gente não entrava em supermercado sem ter o atestado que tinha tomado a vacina, ali naquela altura que saiu a vacina, sabe? E na altura mesmo da pandemia, a GNR fazia ronda. Se pegasse alguém na rua, mandava para casa, multava. Eita. E Foi você, mesmo tu pegou assim. pandemia aqui, não? Não, nós chegamos... 22. 21. 21 No finalzinho, finalzinho, foi quando que 21. abriu a fronteira. Acho que eles abriram a fronteira acho que em setembro, nós viemos em dezembro. Mas também que só podia de máscara, com as vacinas. Não, Sim, foi poder assim, circular. foi mesmo assim, eu falava com minha família no Brasil e eles diziam, que não tá nada disso. Aqui a gente vai no mercado. E aqui a gente não podia ir no mercado, sabe? Só que assim, ó, Deus nos guardou o tempo todo. Deus nos guardou o tempo todo. Eu tive contatos no começo com pessoas positivas, infectadas. Deus nos guardou o tempo todo. O meu filho, antes de ser decretado pandemia, acredito eu que a gente chegou a apanhar o vírus, porque o meu marido ele nunca fica doente tão ruim. Ele ficou doente mesmo 2 dias acamado. Febre não baixava. Depois ficou eu, mal mesmo, e depois o meu Natan. Meu filho, eu tenho um filho, ele tem, no caso, ele tinha 10, agora ele tá com 17. Ele ficou mesmo muito ruim, ele é uma criança muito forte, um jovem muito forte. E ele dizia, na altura, não tinha sido decretada a pandemia, não tinha, nessa coisa, não tinha teste, não tinha nada ainda, e ele dizia assim, ó, mãe, eu vou desmaiar. Ele tinha tanta febre que ele dizia, eu vou desmaiar, eu não aguento mais. Tossia a noite toda. Então, acredito que a gente teve naquele período ali, bem no começo. Bem no começo. E adquirimos a imunidade. Porque depois ali, enquanto estava todo mundo morrendo e aquela coisa... Aqui na Espanha, gente, aqui na Europa foi horrível. Na Espanha, os caminhões do exército tiravam corpos assim, ó, do Madrid, dos hospitais, caminhões e caminhões de corpos. Né? No Brasil, não sei como é que foi lá, mas Foi aqui assim foi também. horrível. Foi brabo também. Foi. O Brasil foi. A gente estava assustado. Mas eu também não peguei. Graças a Deus, eu nem. E depois,
Não testamos positivo. Nunca testamos positivo. Nem eu, nem ele, ninguém na nossa casa, graças a Deus. Teve alguma experiência marcante depois que você chegou aqui em Portugal, assim, negativa? Tá? Pandemia é muito negativa, mas já que a gente já falou da pandemia, uma outra experiência Negativa? marcante? Nossa, cultural, de trato de... Olha, eu não tenho que me queixar. Desde que cheguei cá, nunca fui maltratada. Nunca fui maltratada. Uma vez na Segurança Social, quando eu fui tirar o meu número do NIS, porque na altura, como eu vim como turista, para mim pegar um trabalho, eu precisava do NIS, do número de segurança social. Mas, para mim pegar o NIS na segurança social, eu tinha que ter um contrato de trabalho. Só que o que eu peguei e fiz? Cheguei lá e disse que queriam tirar o meu número do NIS, fazer o pedido. E eles me deram uma folha. E na folha do protocolo dizia lá que se eu tivesse alguém da família que tivesse o número, que eu podia agregar e fazer o pedido sendo agregado. Eu digo, olha, não é que tem aqui que dá para agregar no número do NIS. O que peguei e fiz? Botei lá o número do Wagner, tudo certinho. E botei lá o meu e do Natan. Para agregar nós. Fui entregar para o senhor e o senhor disse assim para mim, cadê o contrato de trabalho? Eu disse, senhor, como é que eu vou ter um contrato de trabalho se para ter um contrato de trabalho eu preciso desse número? Aí ele assim, mas você não pode pedir dessa maneira. Aí eu disse para ele, como não? Ele disse, o protocolo não é esse. Eu disse, vocês seguem protocolo? Então leia o seu protocolo, o que é que diz aí? Aí ele pegou a folha. Aí diz que se eu tiver uma pessoa que tenha, o caso do meu marido, eu posso agregar a ele. Então, se o senhor segue protocolo, o senhor tem que mandar esse documento. Aí ele olhou para mim. Eu vou mandar, mas não sei se vai ter resultado. Depois mande, se faz favor. Foi a única experiência que eu tive ruim. Que foi nesse dia que eu tive que ensinar ele como é que fazia, porque ele não sabia nem o que dizia no protocolo dele. Mas com 6 anos, tu já tá falando português daqui, né? Parece que eu tô entrevistando uma portuguesa, mas ela fala muito. Mas eu não consigo mais falar da Tamaré. você tá falando, pois estava a ver, estava cá. Tu trabalhou muito tempo com português. Sim, sempre, né? Sempre. Então... E já pensou em voltar para o Brasil alguma vez? Desistir? Não, desde o momento que eu pisei aqui, nunca mais quis voltar. Tanto é que eu fui visitar minha família depois da pandemia, e ainda estava naquela altura de os aviões trancar, não trancar, não trancar, e a minha residência estava vencendo. A minha residência vencia dia 6 e eu ia pegar o voo de volta dia 29. Só que, dia 29 de dezembro. E vencia dia 6 de janeiro. Né? De 2021, se eu não me engano, foi a altura que a pandemia parou. Estava a parar, no caso. E o que aconteceu? Quando eu fui pegar meu voo de volta, cancelaram meu voo. Penso o meu desespero de fazer o teste do Covid, dar positivo e não poder embarcar, porque daí eu ia ter que ficar pelo menos 5 dias e ia dar o tempo da residência vencer. Entrei em desespero. Eu disse, olha, não pode. E não conseguia fazer o agendamento para fazer a renovação, né? Mesmo sendo online, eu não conseguia acessar de maneira nenhuma, não abria para mim pedir a renovação. Aí, nesse dia que cancelaram o meu voo, eu disse pro Wagner, nós vamos pro aeroporto. Eu não quero saber, nós vamos para Portugal. Nem que eu tenha que ficar nesse aeroporto, eles dão um jeito. Aí embarcamos em Santa Catarina, mesmo sabendo que o voo estava cancelado. Cheguei lá e disse assim, podem arrumar um voo para mim, seja para Madrid, seja para França, eu tenho que ir para a Europa. Aí foi por uma empresa espanhola que a gente viajou. Aí foi que eles deram um jeito lá e colocaram, demorou, mas eles colocaram a gente. Nosso voo ia ser mais cedo, no caso, nós ia pegar um voo de 5, 6, aquele voo mais cedo que tem da tarde, e acabamos pegando da noite. Aí pegamos o voo da noite para Madrid, fizemos a imigração em Madrid.
Uhum. depois passando daqui. Mas eu tava... Se a minha residência vencesse, eu não ia voltar. Quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu respirei o ar daqui, eu digo, ai, cheguei. Tô que nem aquela menininha, ai, cheguei em Portugal. Cheguei, Brasil. E uma coisa, então, a Ed tá aqui porque eu te conheci quando eu fiz aquele desafio do Instagram, do Provérbios. Sim, dos provérbios. Que aí você mandava provérbios todos os dias ali. Sim. Eu falei, claro, né, que a gente vê. Tinha algumas pessoas mandando, mas daqui a pouco começava a parar e você enviando. Pouquíssimas pessoas estavam constantes ali. Aí depois aí a Braiana falou, né? A Braiana falou, minha amiga, Júnior! Eu falei, calma aí. Aí eu falei, pô, interessante, isso é um sinal de Deus, alguma coisa, Sim, porque sim. eu não sabia que você estava aqui em Portugal, nada disso. Sim, Pensei pouco que... tempo, né? E sim. Sim. Aí eu falei, caraca, eu vou falar com a Edi. Aí disso vem uma pergunta, a experiência com Deus, como que você sente que a sua relação com Deus melhorou em Portugal, não mudou nada, piorou? Quando eu saí de lá, a gente estava numa liderança de casais. Quando Deus nos tirou de lá, a gente era líder de casais. A gente fazia um trabalho muito bonito na Igreja Novo Viver, em Navegantes. Só que quando Deus falou para nós que nós viria, eu sinto isso no meu coração e acredito que quase 100% das pessoas. Eu penso que Deus tem um propósito para essa terra. Ele está trazendo de novo a essência, sabe? É o que eu sinto e é o que eu senti muito forte. Por que Deus agiria como agiu? Nós estávamos lá, a gente estava fazendo um trabalho e ele nos tirou daquilo, né, que estava sendo feito, que primeiro ele nos tratou, porque a gente tem uma experiência como casal, né? Chegando aqui, mesmo a gente não estando num ministério, Deus nos usou na vida de casais, casais se separando, casais que estavam mais para lá do que para cá. Deus usou a nossa vida para restaurar essas vidas, sabe? E então, assim, eu acredito que eu passei um bom tempo, no caso, sem congregar, voltei a congregar aqui na Lagoinha. Por quê? Porque eu percebi que aqui, aonde eu estava em Beja, até tinha algumas congregações. Mas, sabe, congregação para recém-convertido? Para o primeiro amor. Então, assim, eu dizia assim, Senhor, o Senhor sabe o nível de conhecimento da palavra que a gente já se encontra. Então, eram coisas que ainda eram ditas, que a gente já tinha aprendido, que aquilo ali, vamos supor, não era a forma exata de si, né? Eram pessoas ainda ali no primeiro amor, que estavam ainda naquela pregação que a gente converteu ouvindo e que depois a gente foi tendo conhecimento de que certas coisas não era bem daquela maneira. Sim. Então, eu dizia pro meu marido, olha, Wagner, eu acho que a gente aqui não vai agregar, porque se Deus nos levantar para falar alguma coisa ou levantar em ministério, a forma da gente trabalhar e a forma com que a gente foi formado em Deus talvez não seja a mesma linha de raciocínio dessas pessoas. Então, a gente vai ter atrito, né? E aí eu disse, e isso não pode ser, porque todas as pessoas que estão aqui já estão numa linha de raciocínio, e depois chega nós e falamos outra. Aí isso vai confundir as pessoas, como confundiram já a minha mente uma vez, e eu tive, graças a Deus, discernimento suficiente para entender e separar as coisas, mas tem pessoas que não. Então eu disse para o Wagner, olha, não fecha, sabe assim? Então eu disse, vamos buscar o Senhor na nossa casa, e a gente sabe que tem que congregar, Deus vai preparar. E a gente continuou, sabe? A gente continuou sempre na presença de Deus, em oração, a gente sempre continuou buscando na palavra. Claro O Wagner também, o né? Wagner também, né? O Wagner sempre, graças a Deus, ele é um homem de Deus maravilhoso, Deus se alegra com a vida dele, certeza. E continuamos a busca. Só que assim, sabe quando você sabe que tá faltando algo? Tá faltando algo. E o faltar algo é o quê? Tá congregando. Eu ainda falei pra Brian, eu sinto falta de congregar, sinto falta de estar junto, sabe? É como se você faz parte de um corpo, você tem que estar no corpo, né? Então,
Eu até uma vez tive um sonho, e o meu irmão também, Deus levantou ele para pregar e tudo, e faz algum tempo que ele tá envolvido no trabalho e coisa, e meio que largou disso. E Deus um dia me trouxe um sonho onde eu via um sangue derramado no chão, né? E a mulher dele limpava aquele sangue na água. E eu disse, por que que tu queres me mostrar o meu irmão num hospital, trancado num quarto? E Deus me mostrou e me mostrou esse sonho dizendo assim, diga a ele que esse sangue no chão não é nada. O sangue no corpo, ele é vida. Então, o que ele quis dizer isso? Que nós, sem estar no corpo, nós não somos nada, nós não somos vida. Para nós ser vida na vida de alguém, a gente tem que estar no corpo. Porque como é que a gente vai pegar, como é que a gente vai chegar e vai dizer, como é que eu vou chegar e vou ter um casal passando dificuldade, e eu vou chegar para eles, vou falar de Deus, e eles vão dizer assim, ai, qual é a igreja que tu congrega? Para mim, quero mais. Então, a gente precisa estar no corpo, Sim. né? Então, é isso que eu sinto falta, né? Que eu sentia falta. Sentia. Lá no Alentejo foi isso que eu senti muita falta. Por quê? E eu queria depois mudar para algum lugar. Eu sempre orava, Senhor, que quando eu mudar, que eu mude para um lugar onde o Senhor me prepare para estar servindo. Porque eu penso que a gente foi feito para servir. A gente tem que servir. Se a gente não servir, por que nós vamos estar aqui? Quem não veio para servir, Não serve para viver. isso É aí. isso O mesmo. nosso E pastor Brian? fala, né? Brian, tu vai fazer uma pergunta para aquelas pesadas? Hã? Não, Leve que... eu não sou assim, pô, não. Minhas perguntas são sempre Então- bem sutil. então pode ficar à vontade, que agora olha como é que é. Aí ele te olhou. Vai lá. E aí, Ed, fala agora da sua atual experiência. Que a gente veio conversando e você falou que Deus está te tratando, Olha aí. não é? Uhum. E Deus revelou a ela que ela não estava bem no casamento por conta do trabalho. E aí ela foi e falou assim, Deus, me dá uma posição. Lembra? Uhum. E aí não lembro qual foi a ocasião que eu comentei com ela da minha chefe. Ela, amiga, lembrei de você, não foi? Eu deixei, aí eu peguei o currículo dela, entreguei diretamente na mão da minha chefe, que é responsável, e aí ela falou assim, ó, já entreguei pro responsável, eu falei que veio de você. E quando a chefe entrega, é diferente, Sim, né? sim. Aí eu fico, e aí, amiga? Já ela, não, e tá as duas ansiosas. Então, Mas nós nos falamos no carro hoje, não foi? Que Deus está ali, ó. é que assim, eu sou a mulher das profissões. É isso aí. Então, assim, eu tenho muitas formações e dos anos pra cá, encasquetei, né? Ó, essa palavra não é portuguesa, casquetar. É portuguesa, no Alentejo fala encasquetar. Encasquetar. No Brasil não, né? Não. Fala sim, no Rio Grande do Sul. Não, no Brasil No fala sul, né? encasquetar. Encasquetar. Quando Você- põe alguma uma coisa na cabeça e não tira. É isso aí. Mas no Rio de Janeiro? Sim. Não Eu sou lembro. carioca da gema. Eu, Né, não, lembro viu? eu me Não sou. encasquetei de incomodar o meu marido, de que É. queria ser soldadora. Ela se inspirou nele, né? É. Ah, foi... Aí você virou... Você, no caso, é soldadora. Então, sou soldadora. É. Cara, Então, só que assim, eu tenho outras profissões, né? sim. Então, assim, eu também sou auxiliar de ação médica, sou professora e sou segurança privada. Eita. E o meu marido não tava querendo, ele acha muito pesado esse trabalho de solda. Então, ele tava querendo que eu saísse dessa área, que eu não continuasse nisso. E que eu tirasse isso da cabeça, porque é um trabalho pesado, né? E eu sei que é um trabalho pesado. Então, eu falei com a minha amiga e disse, olha, eu sou uma mulher de Deus e o meu marido é o sacerdote da casa, é o meu marido. E não é nem questão de submissão, porque a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, só que ela tem que andar lado a lado. Ao mesmo tempo que ele diz que é submissa, né, no provérbio, ele também diz que a mulher tem que ajudar, né? E eu sempre fui uma pessoa que nunca fiquei parada, eu sempre ajudei em casa, eu não sei ficar parada, não consigo.
E só que eu sabia que aquilo entristecia o coração dele. Por quê? Porque é algo muito pesado. E querendo ou não, é que nem eu falo pra ele, às vezes eu sinto assim que a gente perde um pouco da feminilidade da mulher, né? Isso tira um pouco, porque a gente acaba ficando muito bruta, né? Eu já sou um Sim. pouquinho bruta. Mas, ultimamente, depois ali dos meus 16, eu consegui ficar um pouquinho mais afeminada, mais, né, delicada, né? E pronto, ele gosta do que tá vendo. Não quer perder isso, né? E eu até falei com a Braina, disse, olha, eu queria voltar para essa profissão. Eu gostei muito da área da saúde. E eu, pronto, se você conseguir me auxiliar, porque eu não quero que o meu marido fique triste comigo e coisa e tal. Só que eu orei, botei na mão de Deus e nada, e nada. E eu digo, Senhor, o que que tu queres? O que que tu queres, Senhor? Aí vem um colega meu e diz assim, olha, eu vou fazer um teste. Quer fazer um teste? Eu disse, nossa, fazer um teste. Faz tempo que eu não faço teste. O teste de solda é muito difícil. Porque são posições difíceis, né? E depois são peças que vai em ultrassom. Ou seja, tem que nem dizer ela, tem que ser preciso. E eu disse, Senhor, se for da tua vontade, né? Se for da tua vontade de eu pegar nesse trabalho, que Deus sabe o quanto eu preciso de um trabalho agora, né? Só que não esquece dos outros, não. Aquele especial que eu te pedi. Dos outros, não, Senhor. Mas pronto, se for, é o que o Senhor está me propondo agora, né? Aí eu fui lá e me inscrevi, falei com o moço e coisa e tal. E disse que era soldadora. E ela, olha, eu vou marcar o teste. Nossa, quando ela falou, vou marcar o teste, meu coração, tum, 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 digo, pronto, é agora. É agora que eu vou ver mesmo. Aí fui e fiz o teste. Fiz o teste. Cheguei lá. O engenheiro não tava. Tava só o encarregado. Eu disse, glória a Deus, o senhor já tá agindo. O senhor já tá agindo, né? Porque, assim, os engenheiros, eles sempre são mais, põem mais pressão, né? Sim. E o encarregado chegou, olha, vocês fiquem tranquilo, fiquem tudo tranquilo, que vai dar tudo certo, não vou colocar pressão em vocês. E eu disse, oh, Jesus, pelo amor de Deus, que o Senhor esteja comigo. E fiz aquilo lá, só na fé, né? Porque quando eu fui fazer a tal da raiz, que só para ter uma ideia, é uma abertura com 3 milímetros que você tem que colocar ali uma poça de fusão líquida e trazendo ela, e ela não pode sair nem muito para trás, nem muito para frente, tem que ficar perfeita até o final, Nossa. para ter uma ideia. Só que, né, com Deus é só na fé. Fui lá, posicionei bem certinho, me posicionei e fui, puxei. Mas quando eu tava puxando, eu só dizia assim, ai, Senhor, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. É uma pressão assim, né? E pronto. Aí passou 2 dias, me ligaram dizendo que eu tinha passado. Eu tinha passado e eu fiquei feliz porque é um teste muito difícil, não é fácil. E tô a trabalhar. Primeiro dia foi bom. O segundo já não foi tão bom assim, né? Foi como eu tava falando pra vocês, eu meio que nunca senti na minha vida o que senti naquele dia, que foi o sentimento de desistir. Na terça-feira, eu desisti. Posso dizer isso. Porque eu entrei em pânico e eu nunca na minha vida lembro de eu dizer assim, ó, eu não consigo. Aí eu liguei pro meu marido e ele disse, não, tu consegue. Tu tá aí, Deus te colocou aí e tu consegue sim. Então tu te acalma e faz isso. Caraca, que. Aí ele deu uma chacoalhada assim e me lembrou de quem eu era, né? Ele lembrou. Primeiro me lembrou que foi Deus que me colocou e depois me lembrou quem eu era. Ele teve que... Porque por um minuto eu esqueci da pessoa que eu era. Que era aquela pessoa que nunca desiste. Pode estar difícil, pode não estar. Eu tô sempre ali. E graças a Deus é uma coisa que eu ensino pro meu filho. E eu agradeço a Deus que eu tenho meu coração grato em tudo.
Eu não sei se é porque eu já venho de dificuldades desde sempre, então isso não me abala quando eu tenho uma dificuldade, porque eu me sinto grata o tempo todo. Só que naquele momento eu desisti. Eu nunca tive aquela sensação de querer largar tudo e ir embora. Sim. Eu sempre escuto as pessoas dizer assim: "Ah, fulano virou as costas e foi embora". E eu nunca pensei, eu dizia assim: "Mas como que a pessoa vira as costas e vai embora?" Porque eu nunca tinha tido essa sensação de querer virar as costas e ir embora. E naquele dia eu disse para Deus, eu disse: "Senhor, eu não consigo". Só que, graças a Deus, isso foi bem no horário do almoço. Então eu tive o horário do almoço Se reestruturar. para isso mesmo, para Deus, sabe, me tratar, me reestruturar. Falei com meu marido, chorei, me escabelei, mas voltei, Cara, voltei. E quando eu voltei, eu vi o agir de Deus. O Senhor olhou para mim e disse assim: "Não te preocupa, terminasse o que tinhas que terminar", porque eu concluí, não tão bom como precisava estar, mas concluí, não desisti de concluir. E ele foi e disse: "Agora eu vou te colocar em outro lugar". E agora onde ele me colocou tá fluindo. Tá hum, fluindo, sabe, assim, fluindo com graça. Eu me sinto bem, eu tô me sentindo feliz e tô me sentindo que eu tenho um propósito de estar ali. amém. E você falou aí durante a maior parte do podcast, você falou que sempre fala com Deus, Espírito Sempre. Santo. Qual o impacto que você acredita que isso gera para a tua vida? Falar com Deus assim constantemente. Olha, eu penso que se eu não falasse com Deus, eu acho que eu desistia. Então o impacto na minha vida é tudo ele, é tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto: "Senhor, é a tua vontade? É a tua vontade? É da tua vontade que eu faça isso? Se não for, que o Senhor não deixe, que o Senhor feche as portas. Agora, se for da tua vontade, Senhor, que flua como as águas, que aconteça". E é essa oração que eu faço. Mas assim, ó, eu sempre faço isso, porque eu não imagino a minha vida sem estar na mão do Senhor. Não Amém. imagino. Porque tudo. Eu falava com Deus sem conhecer Ele. Eu tinha 10 anos, eu ia buscar o gado para o meu pai, e geralmente era de noite. Eu ia bem para longe, para o meio do mato, buscar o gado para o meu pai de cavalo. Eu tinha uma coisa que meu pai xingava eu, porque eu chegava em casa muito tarde com as vacas, né? E ele: "Por que que demora? Se saísse só, se pondo, chegasse agora 9 horas". Eu me deitava no lombo do cavalo, ficava olhando assim, assim, e falando com Deus. Porque eu dizia para o Senhor: "Esse céu tão grande, tanta estrela", e no campo a gente não tem aquela luminosidade Da cidade da grande. cidade, então é lindo demais aquilo, eu sou apaixonada pelo céu. E eu me tentava assim, sabe qual a pergunta que eu fazia com 10 anos, 9 anos de idade? "Senhor, esse céu tão grande, esse mundo deve ser tão grande, e o Senhor vai me deixar aqui, só nesse lugarzinho?" Com 9 anos eu falava isso para o Senhor. Com 9 anos. E o Senhor depois começou a me mostrar. Não, com 14 anos já me tirou. Ou seja, quando eu acredito que quando ele escolhe a gente, porque ele escolhe a gente no ventre, ele escolhe você. Então, quando ele me escolheu, ele já me escolheu para as nações. Amém. Então, por que que eu tinha aquele sentimento dentro de mim? Pequenina, não conhecia nada de Deus, não sabia. Eu só sabia que Deus existia, que tudo era dele, que tudo era para ele, porque minha mãe me ensinava isso, né? Mas aquela intimidade com o Espírito Santo eu não tinha, porque eu não sabia quem era. Eu até podia ter, mas eu não sabia quem é que estava falando comigo. Porque a minha mãe falava de Deus, mas não falava do Espírito Santo, né? Então, Deus é tudo na minha vida. Se eu cheguei até aqui, é Deus. Todas as coisas que passamos foi Deus. Quando chegamos aqui, tivemos dias difíceis? Tivemos. Como você perguntou, qual foi o ponto mais difícil? O ponto mais difícil é o primeiro ano, que é o ano onde você ganha pouco, onde que nem eu custei a pegar trabalho por causa da documentação, né?
Então, assim, mas a questão de tratamento, Deus sempre preparou. Nunca fui maltratada, né? Nunca tive aquela coisa de que, ex-brasileira. Não. E o que você tem a dizer para quem está aqui, quem está assistindo, está em Portugal, está passando por um momento, como diz aqui, não bom? O que você tem a dizer? Olha, o que eu tenho para dizer, não desistam. Se é isso que você quer, não desista. Porque o primeiro ano é difícil, os primeiros meses são difíceis. Mas depois tudo flui. Só que assim, ó, não larga Deus. A primeira chave, se você não é convertido, procure o Senhor. Aí você vai dizer, mas você vai procurar o Senhor só para ter uma vida boa. Não, não é uma vida boa, porque não é vida boa que a gente tem com Deus. O que acontece quando a gente se converte é que a gente aprende e tem força, né? O Espírito Santo nos sustenta naquele momento de querer desistir. Sim. Né? E não só aqui em Portugal, mas aqui em Portugal é pior porque você saiu da sua terra. Você saiu do conforto da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Então, quem é que vai te confortar aqui? O Espírito Santo, não tem mais ninguém, né? Eu, por acaso, quando orei lá na minha cama no Brasil, eu senti que Deus ia preparar uma família aqui para me receber. E Deus preparou. Eu tenho uma família no Alentejo, tá? O casal que a gente alugou a casa lá é nossa família. Eles ficaram bravos quando a gente veio embora. Eles ficaram bravos quando a gente saiu da casa deles. Por quê? Porque eles meio que sentiram uma decepção, porque eles achavam que a gente ia ficar ali para a vida toda com eles. São portugueses, São né? portugueses. Sabe? Pessoas de todo domingo jantar junto, fazer jantar junto. E Deus falou para mim, no Brasil, que nós íamos vir e nós íamos ser acolhidos por uma família portuguesa. E fomos, sabe? Então, assim, não desista. Procura o Senhor. Procura saber de Deus. Se você não conhece o Senhor, procura saber quem é esse Deus, né? Mas é só não é por dinheiro, não é por prosperidade. A prosperidade que ele vai te dar é sabedoria, é gratidão, é paz. Porque quando a gente tem Deus e quando a gente faz as coisas direcionadas pelo Senhor, a gente tem paz. Em meio ao caos. Amém. Então, assim, é o que eu tenho para dizer. Não desista. Segura em Deus. E vai. E para quem tá no Brasil querendo vir para Portugal? Para quem está no Brasil, eu aconselho se preparar, né? Se preparar, orar. Por quê? O que acontece? O meu cunhado veio para cá, o irmão do meu marido, o mais novo. Porque eu tenho... A minha irmã é casada com o irmão dele, mora Sim. aqui. O Maico e a Raquel estão cá. Veio depois o irmão dele, o mais novo, com a esposa. Só que antes dele vir, Deus deu uma palavra para ele que não era para ele vir. Né? Ele foi num culto e Deus disse para ele, você vai ir, mas não é possível, você vai voltar. E aconteceu, ele veio e Deus levou de volta. Então, assim, ore e escute a palavra, escute o que o Senhor botar no teu coração. Porque às vezes a gente vai por impulso e não é pra gente, ou seja, as pessoas que vão vir, elas estão escolhidas e preparadas. Então, se você não está preparado e você quiser, você vai ter que pagar um preço de preparação e vai ter que se preparar aqui. Aí é o que é pior, porque quem veio já está preparado no Senhor. Olha, vocês já estavam, Deus, preparados para o que desse, porque vocês sabem procurar Deus. Vocês sabem aonde procurar Deus. Vocês sabem que quando a coisa aperta, é botar na mão do Senhor, né? Nós sabíamos também colocar as coisas na mão do Senhor. Então, Deus, ele sabe que nós vamos precisar colocar na mão dele. Então, quando as pessoas vêm para cá sem essa preparação, sem ter essa intimidade com o Senhor, sem ter esse conhecimento, elas vão adquirir aqui, só que vai ser mais dolorido. Então, assim, se preparem, orem, se preparem financeiramente, porque não é fácil. Agora tá pior, tá mais difícil, né? Então, o que eu digo é assim, se tem um chamado, prepara-se e vem, e não desista, né? Mas pensa, planeja tudo com cuidado,
e vem. Amém. Põe nas mãos de Deus e vem. Braiana, tem algum recado para dar para quem quer vir para cá? Pra quem tá no Brasil e tá almejando vir para Portugal? É a questão A Ed já falou, né? dos ordenados, a gente sabe que Sim. não é muito, né? Tem que ter uma profissão, né, Brian? E eu fiquei o quê? Quase 2 anos sem trabalhar na minha profissão. É difícil. Tem Sim. que vir disposto a se sujeitar a tudo. Ah, tudo, é isso mesmo. Né? Porque quando chegar aqui, não vai pegar logo na profissão que Não. trabalha, né? A não ser que for metalurgia. Metalurgia, se tiver metalurgia, vai se empregar. TI né? também é uma área muito E boa aqui. TI também TI, estão né? aceitando. Bastante. Mas aí tem todo o certificado, trazer Sim, tudo. pra Como é que é o nome disso? validar. Apostilado. Sim, para poder Tem validar. que- Isso. Então, se preparem, venha com tudo preparado, documentação tudo apostilada, certidão de casamento tudo apostilado, Apostilado, porque vai precisar, certidão dos filhos apostilado, porque vai precisar na escola também. Tenta apostilar tudo, Histórico escolar, histórico tudo. escolar. E assim, tem que vir sabendo que os arrendos estão fora da realidade. É Portugal todo, né? Sim. Tá por conta desse excesso, assim, pela vida, né, de muito isso aí. imigrante. Então, muita Oferta e procura, demanda. oferta e demanda. É isso, gente. Estamos chegando no minuto final. Mas, Ed, foi muito bom. Eu quero te agradecer por topar esse convite, topar compartilhar a tua história, Eu que topar dar agradeço. essa mensagem para quem nos assistiu. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas com essa mensagem. Amém. Braina, agradeço você também mais uma vez. É minha Hoje como amiga do host coração. aqui, Obrigada amiga pelo da Edi. convite. Foi muito bom. Sim. Quem vai ver esse podcast é quem realmente precisa ouvir, eu não Sim. tenho dúvida disso. Que o Espírito Santo falou muito aqui, né? Amém. Através de você, através da Braina. Não tenho dúvida disso. E é isso, foi muito bom. Quero te agradecer. Obrigada. Tá. Eu que agradeço. E- Foi um prazer. Os dois são. Você falou que trabalhava com casais lá, né? Sim. Nós também. E eu vejo Braina e Michael também casais, né? Nós E também Deus éramos. fez nos encontrar, nós duas, e a gente, tipo assim, a gente fechou já, né? Na Foi. primeira hora que se conhecemos, a gente virou amiga Na mesmo, assim, ó. academia. Na academia, Caraca, sim. então. Será que você não Foi. tem que fazer alguma coisa aí pra casais, não? Porque tem muitos casais aí precisando de Deus ajuda. tem que direcionar a gente. É isso aí, Eu começar a tenho que orar. orar. Vamos começar pelo curso que tem agora, É. que abrange, né? Isso, Que é o isso Bem aí. Casados, da Lagoinha. Se inscrevam, tem um link lá. E Isso aí. E deixa Deus orando. direcionar para, quem sabe, né? Maneiro Não isso, viemos hein? aqui à toa. Deus não eu une penso- pessoas, use propósitos. É Isso isso aí. mesmo, é isso mesmo. Une propósitos. Então, é um caso a estudar, pedir a Deus que É. a gente sabe que tem muitos casais sucumbindo, né? Isso, Sim. e eu tenho orado, porque como meu marido ainda continua nessa coisa de não estar em casa, né, de vir todo fim de semana, então, pra gente começar a fazer algo, Deus tem que direcionar as coisas para que ele fique perto de casa, Sim. né? Porque, né, para poder, porque que nem agora, ele chegou agora, eu vim aqui rapidinho, e já vai segunda-feira, ele já tem que ir de manhã, né? Então, tipo, ele tá, toda vez que ele tá ali, a gente vai na igreja e tudo, mas assim, ó, fica meio apertado pra gente poder, porque é no meio da semana, geralmente, que acontecem as coisas, né? Os encontros e tudo. Mas esse vai ser no fim de semana, vai ser todos os É, sábados, 9 pronto. sábados. Ah, então vai dar, se Deus quiser. Vamos. Show de bola, Pronto, gente. olha. Então, Ed e Braina, muito obrigado Obrigada Tá. a você Eu pelo agradeço. por vocês terem vindo Obrigada aqui, pelo por vocês terem convite. participado desse podcast. Você que nos assistiu, prazer também ter você aqui. Já se inscreve no canal. Ah, vocês querem deixar um Instagram? Alguma coisa Olha, para o alguém meu seguir, conhecer mais de vocês? É Ed Galtério, com Y, né? Ed com Y, né? Isso, Ed Ed com Y, Galtério. Galtério. Pronto, se quiserem seguir lá, eu por enquanto ainda não posto tanta coisa, mas se eu tiver seguidores, vou postar. Quem quiser saber mais do meu trabalho, vou ver se eu consigo postar alguma coisinha. E pronto, se eu tiver com que eu tenho lá, acho que eu tenho. Tô agora não tenho 500 ainda. Tenho É? 58. Pô, tá chegando. Mas Mas se me seguir
Vai eu conto dar um uma pouquinho melhorada. mais. Lá eu tenho as minhas corridas, porque, né, andei correndo aí. Ah, é, Lagoinha Você- tem. Lagoinha Tem? Champions tem um ministério de Então. corridas. Então, eu pretendo evoluir na corrida, eu sempre vou postando lá minhas corridas e Show. o que eu estou a fazer. Eu vou começar a Vamos correr. motivar Júnior e Não, vou Carla, começar. que A gente Já vai tá fazer parte do Lagoinha Champions. show. Brian, quer deixar um Instagram? É Braina, com Com Y também. ó, Até Marinho, isso aí, ó. Claro. Né? Ed com Y, Brian com Y. Arroba Gmail, que aqui é o G. Tá. Braina Marinho. Eita, então é isso. Gente, Tá bem. segue lá também, @sai da tua terra, simples assim. Foi um prazer estar com você. Espero você no próximo episódio. Desejo uma semana abençoada para você e para sua família. Fica com Deus. Tchau, tchau.